Olá, alunos de Guia de Turismo de Águas de São Pedro, meu nome é Samile e hoje eu vim compartilhar um pouquinho mais com vocês como a experiência de trabalhar em navio de cruzeiro e falar um pouco mais sobre turismo náutico. Eu trabalho para a Celebrity. A Celebrity faz parte da Royal Caribbean, então são um total aí de 64 navios em alto mar e 17 é só dessa empresa que eu trabalho. A Celebrity ela tem um público bem seleto, seria americanos e europeus. Trabalhar a bordo é maravilhoso, é uma experiência assim surreal, que tem, claro, seus pontos negativos e positivos também, né? Então a gente tem acesso a várias culturas, a gente tem a possibilidade de também conhecer todos os destinos que o navio para, a gente tem a remuneração em dólar por ser um contrato internacional e aumentar o nosso mindset sobre os outros países, né? Como eles trabalham, como eles atuam com o turismo. Claro que os pontos negativos seriam o trabalho excessivo, que a gente tem um trabalho de 12 horas, não é um contrato como CLT. Então tem essa questão onde a gente tem uma carga horária bem diferente do Brasil, do que estão acostumados aqui, né? Sem folga, então a gente tem férias enormes, então as nossas férias podem chegar até um ano, mas o nosso contrato de trabalho geralmente dura 7 meses. Eu trabalho atualmente no departamento de restaurante e faço cross-training, ou seja, estou fazendo a transição para trabalhar no departamento de excursões. E aí, já entrando no tópico de oportunidades, você que é guia de turismo formado pode trabalhar dentro do navio, embarcado no departamento de excursões ou então em terra. Trabalhar no departamento de excursões, você vai ser como uma agência que conecta operadores de turismo local e os passageiros que estão embarcados. Então você vai fazer essa ponte de fazer o alinhamento das excursões, verificar horários, fazer reserva, então todo esse tipo de organização, mas no sistema, né? É sua responsabilidade como parte do departamento de excursões do navio. Já em terra, você pode trabalhar na agência de viagem, você pode trabalhar como guia individual, né, personalizado, ou então você pode trabalhar na operadora, que vai receber os turistas e vai levar para fazer as excursões e passeios e etc. Então são muitas oportunidades aí e todas elas você tem que ter um cuidado muito grande com os passageiros, ser receptivo, ser simpático, se adequar às normas, às políticas, né, de cada porto. Então, no Brasil a gente pode dizer que os grandes portos seriam Santos, Búzios, Rio de Janeiro e Salvador, né? São esses quatro que têm preparo para receber navios de médio a grande porte, que aí podem ser 1.500 turistas para mais, abertos a conhecer o nosso país ou conhecer outros países em si. Então, tem que ter esse preparo, né? Tem que ter esse mindset, tem que ter essa preocupação em recebê-los bem, recebê-los da forma segura, saber recebê-los falando a língua deles, né? No caso, se for americano, se for falando em espanhol, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado porque, segundo o Ministério do Turismo, esse segmento ainda tem uma demanda escassa, então não é uma quantidade muito grande de turista que a gente recebe, e se a gente recebe, geralmente é na época de carnaval, onde a gente tem uma alta procura pelo nosso país. Então, por isso que tem que ter um cuidado, principalmente se você for trabalhar em terra, para saber recebê-los. Já como eu falei, trabalhando a bordo, sua preocupação é mais em ter esse contato com a agência, com a operadora, que vai fazer turismo receptivo para os passageiros que estão embarcados, porque isso pode afetar não só a empresa, mas pode afetar também o país, né, em que ele vai frequentar, a experiência pessoal dos turistas. Falando um pouco mais sobre os impactos que o turismo náutico ele pode oferecer, né, quando ele é utilizado, a gente tem os impactos positivos, sendo eles trazer vários turistas em massa, né? Então, digamos, mais de 1.500, como eu já citei, porém, por curto período de tempo, então eles não têm tanto tempo assim para aproveitar, geralmente é um dia, no máximo 2 dias que o navio fica atracado, então esse tempo ele tem que ser bem utilizado, porém, eles estão dispostos a gastar, dispostos a investir o dinheiro deles em ter uma ótima experiência, já que é um tempo curto. Se a gente fala dos impactos negativos, a gente tem os impactos na questão da sustentabilidade, considerando que a Royal Caribbean ela tem um programa Save the Waves, que é um programa que tem o objetivo, né, de fazer a recuperação da vida marinha, né, que está sendo prejudicada com esses navios em alto mar e também dos portos, né, que estão recebendo os resíduos. E aí o programa Save the Waves a gente tem também a ISO 14001, que está presente em 52 dos 64 navios que a Royal tem. Então, tem alguns navios aí que precisam se adaptar à ISO, que trata de gestão ambiental. Então, se o navio ele tem uma boa gestão ambiental, ele entra nessa configuração, ele entra nessa normativa da ABNT. Dentro desse programa Save the Waves, a gente tem um cuidado interno, né, de reutilizar a água do mar. Então, o navio retira essa água do mar,
recicla essa água, faz o tratamento dessa água para que a gente possa utilizar a bordo. Tem também o cuidado com as garrafinhas, né, de água. Então, para beber água, a gente não pode beber água em garrafa plástica, somente de alumínio, para que facilite a reciclagem. Tem a separação muito bem específica dos itens que são recicláveis, dos itens que são de vidro e tudo mais. Dos resíduos que são orgânicos, no caso, restos de alimento, também tem um cuidado para não ter uma sobra muito grande de restos de alimento, para que isso não impacte nas cidades que a gente vai atracar e deixar os resíduos lá. E isso não é só com os tripulantes, mas com os passageiros. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha dado um panorama geral aí. E como eu falei, né, essa é uma das oportunidades que você pode trabalhar como guia de turismo. Logicamente, você tem que ter uma capacitação para isso. E a capacitação que eu digo seria ter a formação como guia de turismo e também saber falar inglês, que é um dos primordiais, por mais que você trabalhe com empresas brasileiras ou aqui no Brasil. É importante você ter essa segunda língua para que você tanto receba os passageiros ou que você trabalhe a bordo, certo? Se vocês tiverem mais dúvidas, eu estou disponível nos meus canais e eu vou deixar também aqui meu canal no YouTube para que vocês tirem mais dúvidas caso eu não tenha esclarecido aqui, tá? Muito obrigada!